Considerações. Professor Pablo Malheiros. Primeiro, queria agradecer o convite, queria agradecer a poder participar da mesa com o professor Cristiano, do qual eu tenho muito apreço desde há muito tempo, embora não tenha tido o prazer de ser aluno dele na UNB. Parabenizar a professora Patrícia pelo trabalho, pela coragem de falar de um tema desse e não ter o medo de ficar estigmatizada, ainda mais lá em 99, né? E já que falaste de direito civil constitucional, também é a minha existência, e a gente tem trabalhado com uma ideia de 3 dimensões do direito civil constitucional, talhada pelo professor Fachin, formal, material e prospectiva, e nessa dimensão prospectiva, de nós, intérpretes, podermos ressignificar os sentidos dos significantes. E o que me parece é que a decisão do Supremo, muito timidamente, tentou fazer isso, né? Não trabalhando a Constituição como texto, mas sim como um texto no contexto, porque senão viraríamos parasitas do texto, né? E lá em 88, como lembrou o professor Paixão, não tinha espaço, a representação social, o discurso possível não possibilitava essa discussão, embora isso já demonstre nosso atraso, porque isso é uma prática que existe desde antes da roda. E no século XXI nós estávamos ainda discutindo se pessoas que têm orientação sexual por pessoas do mesmo sexo não têm direitos ou não, né? Bom, mas passada essa questão do atraso, a senhora falou sobre lei, norma, e fico me perguntando, nessa dimensão que a gente trabalha de constitucionalização do direito civil e do direito, qual é o papel do intérprete? E eu poderia utilizar o garantismo jurídico do professor Ferraioli para tutelar outras formas de entidades familiares, como a questão do poliamor, como a questão da discussão do tabu do incesto, porque também são minorias hoje, a questão do bissexualismo, que não são protegidas, né? São estigmatizadas, são etiquetadas como práticas sujas, ruins, à margem. E se a teoria do garantismo jurídico do professor Ferraioli permite essa junção entre o que está posto e a força do intérprete hoje na interpretação do direito civil, do direito constitucional, que não existe mais esse direito de casinhas, né? Então, como fica o papel do intérprete nesse contexto? E minha segunda questionamento é o seguinte: será que nós não estaríamos heterossexualizando a homoafetividade, colocando a mesma roupa da união heterossexual na união homossexual? Será que isso valoriza a igualdade e a diferença ou não? Seriam esses os meus questionamentos. Obrigada pelos seus questionamentos e, sem dúvida nenhuma, professor, quando nós falamos de novas formas de arranjos familiares, por assim dizer, porque a Constituição Federal, no artigo 226, prevê que a família é a base da sociedade, ponto. E aí, se partimos do pressuposto de que nós temos aí, né, parágrafos que reconhecem certas espécies de entidades familiares, e o direito sempre foi muito bom em categorizar, né, e a nossa cultura, ela categoriza, quer dizer, bissexual, heterossexual, homossexual, como se a essência e os direitos que precisassem ser resguardados e garantidos não fossem o da pessoa, o do ser humano, né? Então, quer dizer, essa nossa discussão, que, sem dúvida nenhuma, nós avançamos muito, porque eu sou professora há 15 anos, eu não tocava no assunto, não se falava disso, talvez de 8 anos para cá, eu consiga ter, no âmbito que é destinado a 11% da população brasileira, ensino superior, a discutir o tema em que eu consiga ter a atenção dos alunos e dizer a eles, nós não estamos num bar, o decoro acadêmico, ele existe. E nesse sentido, o garantismo jurídico, ele vem num contexto de justamente proteger as liberdades, as coletividades e esses direitos fundamentais, os direitos à diferença, o direito à diferença, inclusive, dentro do contexto de igualdade, a ser preservado, a ser garantido, e a desigualdade a ser eliminada. E a pessoa, o ser humano, né, e a dignidade da pessoa humana a ser
o centro e o nosso pilar. E a partir disso, quando se fala efetivamente em possibilidade de tutelar outros arranjos familiares, sem dúvida, professor. Por quê? Porque se nós falarmos, por exemplo, em famílias simultâneas, quando eu tenho uma pessoa que é casada ou vive em união estável e ela, paralelamente, mantém um relacionamento contínuo, duradouro, não estamos falando de um relacionamento fortuito, não. Estou falando de um relacionamento paralelo que efetivamente tem as características de uma união estável. Artigo 1723, a união pública contínua e duradoura entre o homem e a mulher com o intuito de constituir família. Ora, eu não posso, dentro de um contexto do que eu trabalho, admitir que eu chame de concubina, porque aí, na verdade, historicamente, é sempre a referência à mulher. O nosso inconsciente coletivo ainda trabalha com isso. Sempre foi a desquitada e os filhos da mulher desquitada, a concubina, né? Agora a amante. Né? Na verdade, a gente tem na legislação o 1723, que prevê a união estável com seus requisitos, e o 1727 com o concubinato como sendo o relacionamento não eventual entre pessoas impedidas de se casarem. Ora, nesse contexto entram aqueles que são impedidos, claro, o casamento é nulo, também não guarida no direito de família. Agora, o contexto de uma família paralela é que, sem dúvida nenhuma, a meu sentir, merece tutela. Porque, na verdade, eu tenho aí uma outra entidade familiar e que, embora nós tenhamos no contexto do direito, e aí o civil, no nosso caso, um princípio da monogamia, que serviu para justificar um certo momento histórico a transmissão patrimonial e bem como fidelidade, e daí então os filhos nascidos na constância do casamento presume-se que o marido é o pai. Eu tenho toda uma rede, né, que justifica o corolário do que chamam alguns autores princípio da monogamia e que inclusive é o que tem sido trabalhado nos tribunais, a meu sentir, né, com necessidade de revisão. Diante de todo um contexto social que se vive hoje e que nós não podemos admitir que pessoas que vivem juntas com todos os elementos caracterizadores de uma união estável fiquem à margem da sociedade, fiquem à margem ou até mesmo estigmatizadas. Nós tivemos, né, decisão, por exemplo, do Superior Tribunal de Justiça num relacionamento contínuo e paralelo de mais de 30 anos e que, efetivamente, nós não tivemos, foi chamada de concubina, e no máximo, para não deixar morrer de fome, concedeu-se divisão de direito previdenciário. Agora, como eu vou chamar de concubina ou de amante uma mulher que conviveu 30 anos e 40 anos junto com a mulher? No mínimo, havia uma permissividade nesse contexto. Então, aí é que surgem, aí, claro, a gente poderia também ir mais adiante aí para as correntes que trabalham com a possibilidade de famílias paralelas ou não, famílias simultâneas, aquelas que vão defender que apenas o concubinato, eu tenho que trabalhar em vara civil, não se reconhece. Outros vão trabalhar com uma possibilidade da boa-fé objetiva, e aí se estender regras de união estável a quem estava de boa-fé. E aqueles que vão defender que, independente da situação de ter conhecimento ou não, de que a pessoa com quem você se relaciona é casada ou vive em união estável, né? Independentemente disso, se está no contexto dessas características, deve sim ter os seus direitos garantidos em âmbito do direito de família. E eu adianto, né, que eu sou muito favorável, estou estudando, como sempre, desde o início fiz, lá em 99, 2000, quando pensei em trabalhar esse tema, né, com muita dificuldade em todos os níveis, o poliamor, a questão das famílias simultâneas, né? O poliamor, na verdade, a professora Regina Navarro, na obra dela, a atualizada que ela lançou agora, no final do ano passado, início desse ano, A Cama na Varanda, muito conhecida, ela traz lá, ela inseriu um capítulo para falar do poliamor, né? Como sendo talvez um estágio a mais do que hoje os jovens chamam do ficar. Quer dizer, quiçá mais à frente nós tenhamos aí discussões no reconhecimento, né, de direitos para situações dessa natureza. Uhum. Bem, nós vamos aqui fazer um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o debate na academia de hoje. Até já.
Hoje no Academia, União Homossexual no Direito Brasileiro, enfoque a partir do garantismo jurídico, dissertação da mestre em Ciência Jurídica pela Univale, Patrícia Fontanella. Antes de darmos continuidade às discussões aqui no debate do Academia, vamos conferir as informações do quadro Mestres e Doutores que destaca Renata Vilas Boas, mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, e ela fala sobre a importância do mestrado na vida acadêmica. Fazer um mestrado é extremamente importante para o aprendizado na área jurídica. Apesar de a gente estar sempre estudando, como advogado, professora, o mestrado faz com que o estudo seja uma forma direcionada, uma forma estruturada no processo de aprendizado. Então, ter um mestrado, ter um doutorado é extremamente importante, porque você para as suas atividades diárias para se concentrar num ponto. Aí, quando você faz a escolha de qual mestrado você vai fazer, você acaba se deparando com várias possibilidades. E dentre elas você vai ter que escolher sobre qual tema vai trabalhar na sua dissertação. Bem, de volta aqui ao debate, eu gostaria de pedir à professora Patrícia para ela comentar a sua obra. 2 pontos que estão aqui no seu trabalho. Justamente uma delas, inclusive, na página 61. Aí eu já acho um pouco mais polêmico. E vai uma pitadinha a mais aí de pimenta, então, nessa discussão sobre homossexualismo, que é justamente a homossexualidade como pecado e doença. Então, essa minha obra, em 2003 eu defendi e publiquei e fiz algumas atualizações. Em 2006, ela foi lançada pela editora da OAB, sendo que ela contém, adaptada para o mercado, enfim, porque no âmbito da academia a gente tem um certo, algumas especificidades, e está sendo atualizada, né? O momento é propício, inclusive, porque hoje nós temos já decisões dos tribunais reconhecendo a possibilidade da conversão da união homoafetiva em casamento, extremamente polêmico e tem dado aí, né, bastante discussão. Alguns juízes têm concedido que se convertendo e determinando ao tabelião que lavre a certidão de casamento. Então, quer dizer, e por outro lado, temos já inclusive algumas igrejas abençoando esses casais. Quer dizer, é um grande avanço dentro de um contexto do Brasil que se vive e diante de toda ainda um inconsciente coletivo que, querendo ou não, agora que começa a dar espaço para que nós tenhamos aí uma maior discussão sobre o tema. E nesse sentido, quem prefaciou essa obra foi o meu professor orientador, professor Sérgio Cadematori, e que né, quem trabalha muito bem o tema do garantismo no direito brasileiro, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, e que aceitou o desafio na época de me orientar também com um tema que realmente desperta tanta controvérsia. Com relação, né, a pecado e doença, a homossexualidade vista como pecado ou como doença. Na verdade, o professor e desembargador na época do Rio Grande do Sul, Roger Halpe Rios, ele publicou, até mesmo antes da doutora Berenice, 2 obras em que ele trabalhava a homossexualidade e direito. E numa dessas obras, ele trouxe a seguinte fala, de que nenhum debate sobre o tema será profícuo se os interlocutores não têm muito claras qual é a sua visão a respeito do tema. Né? Porque eu posso ter o meu entendimento da homossexualidade como pecado. Eu posso entender como doença, justificar ou como construção social, né? Quer dizer, eu tenho aí discursos e que, se nós não tivermos isso muito claro, nós não vamos chegar, né, talvez a um debate que seja frutífero. E nesse sentido, então, historicamente, nós temos na homossexualidade vista como pecado, ou seja, nós temos aí principalmente a questão da religião. E há registros, né, de que a Igreja Católica distribuía, inclusive, manuais de quais práticas sexuais eram aceitas, podiam ser praticadas entre os casais. Quer dizer, e o pecado da sodomia.